É isso aí. Como que você pode se comunicar de uma forma mais eficiente com as máquinas através da IA? Essa e muitas outras perguntas vão ser respondidas hoje aqui por Renato. Mais uma edição do Ncast. É muito bom, muito bacana ter você aqui comigo. Renato, muito obrigada pela sua participação. É um currículo gigante. Eu vou ter que ler aqui o meu script, mas ele vai contar melhor. Para você que está aqui acompanhando a gente em mais essa edição. Renato é meu companheiro como conselheiro na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Estamos compondo aquela rica mesa. Sim. E ele acabou de lançar o livro, O Prompt Claro. Então, essa conversa toda aqui é para falar sobre a experiência do Renato, sobre o livro e sobre as perguntas que não querem calar e que a gente ouve. A gente na N circula por tantas empresas, vivencia tantas realidades. E o Renato hoje, já numa conversa prévia aqui, esclareceu tantas delas de uma forma tão simples. Eu tenho certeza que para você que está ouvindo, isso vai ajudar muito a elucidar, porque a ideia vai do MEI até o CEO em todas as esferas, da forma como você vai conseguir aí entender e ficar de uma forma mais clara. Renato mais de 20 anos de experiência ajudando empresas, CEOs e equipes a transformarem negócios com clareza, eficiência operacional, conecta tecnologia, educação corporativa e a inteligência artificial para transformar esforço em resultados. Isso aqui ficou bem vendedor, né? Mas eu vou deixar para você se apresentar melhor. Obrigada mais uma vez. A palavra toda sua e a gente vai bater um papo aqui, claro, sobre o livro, sobre você, sobre tantas coisas bacanas aí que estão chegando. Obrigado, eu agradeço o convite, Nath, ao teu timaço lá em cima, no bate-papo inicial que nós tivemos. Bom, então, a bagagem base é a consultoria empresarial, é o que a gente faz por paixão. A gente se dedica a tentar transmitir o melhor conhecimento para as pessoas e melhorar a performance das empresas. Então, a nossa história é hoje escrever conteúdo para o Sebrae, prestar consultoria, apoiar publicações de livros pela Editora Zuila, e o currículo é grande, né? E aí, com essa novidade, eu trouxe para você o livro, O Prompt Claro, a Taxonomia Corporativa. Muito obrigada, estou animada para começar a ler hoje. Quero um autógrafo depois. Esse livro, ele nasce de uma dor minha, né? Eu penso que o nosso público também deve ter passado por isso. Em algum momento, há cerca de 5 anos atrás, eu me deparo com a tela piscando, com a tela em branco, o cursor piscando, e agora, o que eu faço? Como eu faço para tirar da cabeça e tangibilizar alguma coisa para essa máquina me entregar outra coisa? E daí então surge o início das nossas pesquisas, e inicialmente pensamos na taxonomia corporativa, ou seja, a taxonomia na essência da palavra, associada ao mundo corporativo, pegando as 14 macro-áreas. E o prompt claro, o claro é a sigla de uma metodologia que foi escrita para facilitar essa comunicação com a máquina. E a gente começou falando hoje, voltando um pouquinho aqui na sua história, porque a sua história responde muito disso, né? A gente é da era que isso nem existia, brincadeira, mas você começou com o primeiro best-seller de fitas cassete, ensinando sobre o Windows e o Word numa fita. Eu lembro que os meus pais, até fazer um adendo aqui, assim, na época a gente fez um consórcio para ter um videocassete em casa. E eu lembro que eu esperava ser aquela contemplação para ter um videocassete em casa e assistir a desenho animado. E você foi o precursor disso daí, de trazer esse conhecimento. E de lá para cá, quanta evolução. Na verdade, nós lançamos a primeira fita, né, em videocassete, viu, gente? Existia uma coisa chamada videocassete. Pra você que é da jovem, não ouviu falar sobre isso, mas existia. O que hoje é a Netflix. E essa fita, ela reproduzia um treinamento, uma capacitação. Então, era uma fita e era um curso de um Windows e um Word em fita de videocassete. E aí nós lançamos essa fita. Inicialmente, nós pulverizamos a venda de uma forma muito artesanal, aqueles selloutzinhos que se usa para selar os plásticos. E a estratégia inicial foi, cara, agora imprimimos, reproduzimos, e agora? Onde vamos vender isso? A ideia inicial, começamos a vender nas bancas de jornais. Então começamos nas bancas e depois fomos para o catálogo de uma grande empresa à época.
e um catálogo que vendia muito no Brasil inteiro. E nós tivemos o sucesso, né? O prêmio tão bacana de ficar entre o top 10 das mais vendidas ali, dos itens mais vendidos. E foi uma experiência muito rica, porque foi algo realmente disruptivo e colaborou bastante com o aprendizado de muitas pessoas. Até hoje eu tenho fotos, recebo as mensagens e viajando, passeando, inclusive a gente às vezes encontra as pessoas que falam da fita até hoje. Que bacana. Eu lembro da época que eu aprendi o Windows, mas foi sozinha mesmo, né? Mexendo ali na época do 256. E aí você falou hoje também, e eu acho que é um contexto interessante, assim, quando a gente olha. A internet levou cerca de 20 anos para ser o que é hoje, né? Pra gente estar aqui transmitindo o Ncast para você que tá em casa, para assistindo pelo seu dispositivo móvel. E para todas as possibilidades que a gente tem dentro da internet, do ponto .com hoje. Mas a IA chegou em uma velocidade muito mais rápida, né? A gente tem, desde que o ChatGPT surgiu da forma como ele já está em 2023, 2024, e ficou muito mais tangível para o ser humano normal, digamos assim. Mas você falou uma coisa muito interessante, assim, a gente em 2 anos está meio que no modo 256 ainda, né? Então isso ainda é um início. Fala um pouco, assim, sobre a sua previsão da evolução e do que vem pela frente. Tem um contexto inicial. As pessoas, às vezes, pensam que a IA surge em 2020 e pouco, alguma coisa, ou que a IA surge, né, no pós-pandemia. Mas, na verdade, a inteligência artificial, através das máquinas, ela já existe na década de 40. Né? Quando começaram ali a ser formatados os grandes relatórios, aquilo é um trabalho de inteligência, né, artificial, onde a máquina ia e voltava. Ela visitava uma base, um banco de dados, voltava, formatava e te entregava um relatório. Isso já era uma IA. Mas tem razão. A janela, quando se abre, com a chegada do GPT, essa janela se abre e a analogia que eu faço é que hoje nós temos aproximadamente um timeline, uma linha de tempo da internet de 20 anos para chegar no que nós estamos hoje, como você falou. E a IA, analogamente falando, a inteligência artificial, ela está na fase da internet, eu digo que ela está na fase do 256. Para quem não sabe, não é do meu tempo não, mas a Nath que estava me contando. Eu tive o 256. A época do 256, daqueles megahertz do modem, caiu a internet. Caiu a internet. Aí o Will, acho que nem... O Will já deve ter ouvido falar no Google, né, Will? Então, por que isso? Eu gosto de ressaltar, porque para a gente entender, Nath, a velocidade das coisas. Então, o que nós levamos 20 anos, o índice de maturidade, um ICM, que é um indicador que a gente trabalha nas empresas, onde a gente implanta a IA, faz esse trabalho, esse índice de maturidade das organizações, que o que levou 20 anos na internet, na IA, nós estamos com 2, e a previsão é que essa velocidade ela seja tamanha que ela vai gerar uma grande onda epidêmica, eu diria. O que você espera aí para daqui a 5 anos? Então, eu penso que nós vamos ter uma grande onda do semi-analfabetismo digital, quiçá o analfabetismo digital, né? Porque as pessoas, os processos estão avançando muito rápido. Só que tem uma notícia boa com isso. Pela primeira vez na história da tecnologia, Nath, eu acho que nós que temos uma bagagemzinha um pouco maior, até mais idade, uma faixa etária maior, uma experiência profissional maior, nós, pela primeira vez na história da tecnologia, nós vamos levar vantagem. Porque a inteligência, a IA, ela precisa da IN para contextualizar, para se comunicar. Então, como na construção do livro, nós pegamos as 14 macro-áreas da empresa e construímos, então, a taxonomia corporativa. Junto, nós associamos a IA. Aí, após a associação da IA, eu trago essa bagagem como consultor empresarial e trago a gestão empresarial para isso. E aí, para finalizar, o grande propósito, a saúde emocional. Porque, Nath, as pessoas, o mercado, de uma forma geral,
ele tá avassalador, é muito acelerado, muita informação. Todo mundo só fala em ferramenta, agente, automação, robô, acelera, ferramenta nova, método novo. Mas só que esqueceram do básico. Então, pela passagem que tivemos agora por São Paulo, fiquei até feliz que volto com um livro apelidado como a Bíblia da IA, o abecedário da IA. Por quê? Porque a gente passa pelo método Claro, construindo uma linha de raciocínio lógico para que você possa obter um resultado mais eficiente. E aí, então, quem tem mais conhecimento, quem tem mais capital intelectual, vai poder contribuir muito mais. Então, a IA, ela vai potencializar, ela vai maximizar esse conhecimento. Você falou, eu até anotei aqui que eu achei bem interessante essa questão da gente conseguir eternizar grandes mentes, né? Assim, porque uma dor das empresas natural, quando uma pessoa muito forte se aposenta ou sai, e muito conhecimento rico é perdido, né? Explica um pouco mais assim, sobre essa questão de eternizar essas grandes mentes. Como que isso é possível de se encapsular e de fazer uso efetivo? Sim, então, o livro é uma pontinha do iceberg, né, desse ecossistema. E o nosso propósito é esse. Hoje, as organizações, ao longo desses mais de 20 anos de consultoria, a gente percebe o grande desafio. O primeiro grande desafio é a própria comunicação. E um outro grande desafio é como é que você transmite essa cultura dentro da organização. Né? Às vezes você tem uma cultura que simplesmente é top-down e essa cultura nem é tão boa assim. Ou às vezes você tem uma cultura boa e não consegue chegar lá na ponta. E a IA ela vai facilitar. Por quê? Porque com o auxílio e o uso da IA, eu posso, por exemplo, Nath, pegar as suas principais características, né, os seus principais comandos direcionais. E aí, o que são comandos direcionais? Os comandos direcionais, eles são verbos combinados. Como, por exemplo, o famoso atue como uma especialista em marketing e construa um plano de ação de guerrilha, por exemplo. Então, esses comandos direcionais da Nath, ele é seu. As gírias que você usa dentro da sua organização, dentro da N, é sua. Então, as pessoas estão usando a IA e, através da IA, ensinando as empresas. Mas ninguém está ensinando a empresa a usar IA. Então, como é que nós vamos eternizar? Nós vamos pegar esses comandos direcionais dessas grandes lideranças, desses patriarcas, desses gurus, e nós vamos construir as promptotecas, né, que você gostou lá. Gostei da palavra. Né? Vamos repetir. Promptotecas. As promptiotecas. Promptiotecas. Né? Vamos quase inconstitucionalissimamente. Vamos construir a sua, e aí toda vez que um colaborador, né, ou, por exemplo, você deixa a cadeira de CEO, deixa a cadeira de C-Level, e aí a pessoa que passa a ocupar quer consultar, quer de repente visitar lá um histórico, né? Como você reagiria? Você vai ter lá a história, você pode ter uma skills pronta para aquele determinado cenário. Então você pode construir o teu marketplace organizacional. E é isso que a gente tem feito nas empresas. Muito bacana. Tem algum exemplo assim que você possa contar pra gente, mesmo sem citar o nome da empresa? Eu sei que a gente tem as regras combinadas, mas porque é muito bacana, né, pra quem tá ouvindo a gente, assim, de toda essa aplicação, porque, no fundo, apesar de você já estudar isso há muito tempo, a gente saber que isso já caminha, assim, é novo, né? Então, eu enxergo na nossa realidade na N muitas empresas começando a pensar e muita gente que eu atendo, a gente já tá num nível acima, assim, e me perguntam como que isso funciona. E eu acho que é legal elucidar, assim, né? Citar algum exemplo como que isso chega, né? Como que é essa questão de organização dentro da empresa para o uso da IA? Então, as pessoas estão fazendo um caminho reverso. Para você implantar a IA dentro de uma organização, você primeiro precisa organizar a empresa. Porque se você implantar IA dentro de uma organização desorganizada, você vai acelerar a sua desorganização. Sim. Então, nós primeiro precisamos organizar a empresa. Depois que organizar a empresa, define os processos. Uma vez definidos esses processos, eu começo a fazer os comandos direcionais e começo a construir esses fluxos. E, naturalmente, você fala, nossa, uau, esse prompt ficou sensacional.
Pronto, esse prompt, ele vai construir lá a tua biblioteca de prompts. E esse prompt que ficou sensacional para resolver determinada situação, ele pode ser repetido pelo seu colaborador. Não precisa ser exatamente a Nath, não precisa ser exatamente o Renato Barros. Pode ser um colaborador, pode ser um consultor associado, pode ser um prestador de serviço. Para você ter uma ideia, você pediu um case, nós temos hoje uma implantação de uma pessoa extremamente disruptiva, extremamente à frente no que tange a inovação. E nós estamos criando blocos de criatividade. E esses blocos de criatividade hoje é capaz, você ter uma boa ideia, você redige, Nath, essa boa ideia, num documento normal, pode ser num Word, você pode gravar um áudio. Você joga para dentro dessa plataforma, desses diretórios construídos propositalmente. E ao jogar lá, sabe aquela pessoa que está há 20 anos estudando inovação, que está fora da média? Ele vai interpretar aquilo que foi imputado lá, vai pensar como é essa pessoa, mais a equipe dela, e vai formatar para você o teu canvas do teu propósito, só com a tua ideia inicial. Em seguida, dando sequência nas skills, ele desenvolve em cima do teu canvas de propósito, ele desenvolve um canvas de ideias. Depois ele parte para o canvas de mercado e, pasme, ele cria um pitch e te dá simula e constrói o teu valuation. Tudo isso a partir de um Word, de uma ideia disruptiva que às vezes você tem. E o Brasil é uma fábrica de boas ideias. O brasileiro é um empreendedor nato. Nós somos altamente criativos. Então, qual que é o propósito aqui? O propósito é dizer que a IA aplicada com método, ela pode ajudar e vai contribuir muito com a humanidade. E até eliminar tempo perdido com... A gente desenvolve para os nossos clientes planejamentos anuais de marketing, né? A gente pega o planejamento estratégico da empresa e desdobra isso num plano de marketing. E a gente atende clientes de grandes a pequenos e a gente se molda a isso. E algumas vezes, o que é perfeitamente natural, o cliente não tem um plano estratégico. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe a ideia que ele teve, a criatividade que ele teve para desenvolver um determinado protótipo. E aquilo foi implementado do jeito que deu e tá dando dinheiro. E a gente pergunta pro seu cliente, qual é o seu plano? Não tem. E muitas das vezes o nosso plano de marketing é essa base, né? E eu acho que com o uso da IA, a gente tendo o caminho certo, né? Até a sua metodologia, a gente consegue levar para ele uma clareza muito maior, até de um desvio de rota, se for necessário. Sim. Né? De uma economia de tempo. Eu vou lançar um novo produto. Como é que eu consigo ter ali um gêmeo digital daquela ideia que eu tenho para que isso seja muito mais rápido do que eu passar um ano testando? Sim, e inclusive dentro desses comandos direcionais, é importante que se diga que esse não é um livro de prompt. Não é um livro de prompt. Por acaso, ele tem mais de 1000 prompts. Mas aqui nós temos 32 capítulos. Em cada capítulo temos pelo menos 3 cases. Né? E depois desses cases nós temos o prompt aplicado para esse case. E depois nós temos a possível resposta da ferramenta. Né? Por que possível? Porque dependendo da ferramenta que você utiliza, a resposta vai ter vai dar uma variada. E o aprendizado do case. E é por isso o efeito da taxonomia corporativa com a saúde emocional. Porque você consegue construir cognitivamente o seu passo, o seu desenvolvimento pessoal. E, portanto, evoluindo ali como pessoa. Né? Então, você falou da metodologia e correção de rota. Quando você define um cenário, você pode dizer através da metodologia, por exemplo, que o teu cenário, eu não tenho o meu planejamento estratégico. Atue como consultor empresarial sênior e me ajude, e daí você cria os limites, daí você cria o apoio, daí você diz qual o resultado que você quer, coloca as observações e você vai ter o teu planejamento estratégico. Agora é importante, Nath, ressaltar sempre que sempre com uma supervisão humana. Sim. Né, nós falamos sobre isso e eu gosto sempre de deixar esse alerta. Eu gosto de ler lá, né? Eu tenho usado muito o Claude, né? E tá lá. O Claude é uma IA e ela pode cometer erros. E isso tá claro ali. É igual quando você sai do avião, entra no avião
e eles vão te repetir todas as vezes os procedimentos em caso de falta de oxigênio, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mas quantas vezes a gente precisa ler que a IA pode cometer erros e que nós, que aí volto no seu ponto, né? Que nós precisamos garantir a nossa maturidade, a nossa experiência para criticar. E uma coisa que você falou mais cedo, que eu vou repetir a sua fala, ela é treinada para dizer sim. Isso me impactou, assim, é uma percepção minha. Recentemente eu quis trazer um teor negativo de um relatório e eu tive que provocar muito ela quase bugou, porque eu queria encontrar um problema naquilo. Eu sabia que tinha um problema, não conseguia, e ela me ajudou a chegar lá, mas ela vai sempre buscar. Ela é extremamente feliz, né, a IA? Porque assim, ela vai tentar achar o lado bom. É quase uma poliana. E a poliana, ela busca o lado bom de tudo. Mas eu queria que você falasse sobre isso, assim, porque a gente tem que ter esse lado humano, tanto da responsabilidade como da nossa interpretação, porque ela vai levar inevitavelmente, por um lado de tentar achar o caminho do bem. Sim, e isso é importante ressaltar. E eu também faço minha parte. Ao final de cada capítulo, igual a máscara do avião. Ao final de cada capítulo, foi uma analogia boa, inclusive vou usá-la. Gostou, né? Gostei da analogia. Pena que eu falei trocado aqui, mas depois a gente corrige. Mas eu gostei e é exatamente isso. No final de cada capítulo, a gente faz essa ressalva. Dá um insight, mas reforça a importância da supervisão humana. Sim. E o contexto, para a gente entender, a IA, antigamente, as máquinas elas trabalhavam com números absolutos. Então, só para exemplificar aqui, hipoteticamente, a máquina lia 2 mais 2 mais x dividido por 2 é igual a um azinho. Aí ela te entregava aquele azinho verde. Isso é uma linguagem de programação aqui, a grosso modo. Hoje, não. Hoje a IA tem lá aquele ambiente lá, o grande ambiente, que pode ser um super mega power HD aí, que a gente pode chamar de RAG, onde lá dentro desse ambiente estão todos os conhecimentos, estão todas as enciclopédias, todas as informações lá. E como ela te responde, Nath? Ela te responde por probabilidade. Então imagina, ela pode criar probabilisticamente um bloco de palavras, uma frase ou uma palavra. E ela vai te responder aquilo que mais se adequa ao que você colocou lá como prompt. Sim. Então, às vezes, você vai receber uma resposta linda, maravilhosa, às vezes até com alguma coesão, mas totalmente fora do contexto inicial que você pediu. Sim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A IA, ela responde com a próxima palavra exata, entre aspas, trabalhando com a probabilidade. Então, às vezes, no comando inicial, você recebe uma resposta tão bacana, tão bonita, tão coesa, mas totalmente fora do contexto, totalmente equivocada. Inclusive, as pessoas começaram a perceber isso. Vou fazer um outro alerta aqui importante, aproveitando a tua audiência, que é os prompts injetados propositalmente para provocar erro na inteligência artificial. Ou seja, já existem profissionais fazendo mau uso da IA. Então, deixo aqui esse alerta, né, para que a supervisão humana ela é importantíssima para que se evite maiores transtornos. E nós temos aí diversos casos públicos aqui, eu poderia citar vários, mas existem cases que reverberaram em milhões de prejuízo. Né? Então, é de fato perigoso. E então, pensa sempre assim, ó, é um bloquinho que ela vai te responder. E às vezes vai te responder maravilhosamente, lindamente, bem, bonito, fofinho, mas errado. Mais errado, exatamente. E que bom que a gente tem esse sarrafo alto, né, pra criticar. E uma coisa que eu tenho sentido, assim, quando eu recebo um texto muito longo, eu já tô ficando com preguiça de ler. Porque, visivelmente, a gente já identifica que ele foi escrito por IA. E as pessoas estão ficando um pouco mais preguiçosas, né? O que você acha disso, assim? É isso mesmo? Eu já enxerguei cenário onde o texto inicial foi muito grande porque foi feito pela IA. A pessoa que recebeu pediu para a IA reinterpretar e fazer um resumo e responder. E aquilo ali vai se tornando um robô com robô e vai se perdendo um sentido, né? É por isso que é importante
eu acho que até para o público, né, que está iniciando agora, existe campos de personalização, campos de indução, inclusive, que você pode chegar num nível tão detalhado que você pode evitar esse exagero desses emojis, exagero desses jargões tecnológicos. E assim, mas isso também é legal, sabe por quê, Nath? Porque a tecnologia ela sempre existiu. E isso vai diferenciar também um profissional bom de um profissional mediano e de um profissional ruim. Sim. E quando vem, inclusive, como já veio casos, até já chegaram casos da mídia já, de profissionais passando vergonha. Sim. Tentando fazer uso da inteligência artificial, tentando ser esperto e, na verdade, fazendo mau uso e acabando sendo ali flagrado. Chacota. Eu não sei a fonte, depois eu vou citar a fonte aqui embaixo, mas 83% das pessoas que escrevem um texto com IA, em 5 minutos depois, não são capazes de dissertar ou escrever pessoalmente sobre aquilo. E eu acredito que seja verdade, né? Eu, quando uso e escrevo, eu trago aquilo para um bloco de notas, aí eu vou dando ainda mais ali a minha cara para trazer algum insight. Porque eu sempre fui uma pessoa sinestésica, né? Vizia Kid, que eu gosto de... Eu só processo quando eu escrevo, eu tenho uma agenda de papel e eu boto ali todos os meus... Se você me pedir uma coisa e eu não anotar ali, esquece, não vai acontecer. Pode estar até na agenda digital, mas eu preciso ter ali porque isso me traz. Mas eu vejo que é uma verdade, né? Como que a gente está dando um espaço para emburrecer. O que você acha que pode ser um caminho, assim, para que a gente use e se engrandeça disso sem perder a prática, né? Não sei nem qual seria a palavra, né? Mas acho que você conseguiu entender. Será preciso uma hierarquia intelectual. Então, no plantel de novas profissões que irão surgir, essa parte do ESG, essa parte de governança, ela certamente vai avançar e vai ter um conferente de respostas de IA. Eu não sei qual vai ser o nome dessa profissão ainda. Um auditor de IA, talvez. Sim, o auditor de IA já é dito, já é dito. Né? Hoje a gente já tem em empresas, em grandes corporações, já existe essa função. Auditores de RIA. Né? Que são as pessoas que vão auditar. E eu vou só dar um passo para trás, que você falou uma coisa importante. As pessoas redigem com o uso da IA e você disse que elas não são capazes de reproduzir o texto. Eu vou mais um pouquinho além. Tem pessoas que não são capazes de reproduzir verbalmente aquilo que a IA entregou como resultado. Sim. Então, olha o perigo que é isso. Então, assim, com o avanço da inteligência artificial, esse plantel de novas profissões, eles vão surgindo. E as atividades que são repetíveis, ou aquelas atividades mais repetidas, elas serão substituídas. Então já fica até aqui já uma bola quicando, que sempre me perguntam. A IA não vai roubar o emprego de todo mundo. Na verdade, a IA vai substituir as tarefas repetitivas. Ela vai substituir e rápido. Mas se você não se atualizar, realmente vem aquela grande onda aí, já. Então, hoje o acesso está fácil para quem quer sair da comodidade. E, de novo, eu quero encorajar as pessoas mais experientes a buscarem o uso da IA. Porque a inteligência artificial, quanto mais você usa, mais madura ela fica nos resultados, inclusive, mais parecida consigo. Eu falei até sobre aquela frase, né? Aliás, vou deixar até aqui, eu acho que é um exercício bacana. Posso? Não posso? Com certeza. É um exercício muito legal. Na ferramenta de inteligência que você usa, digita um prompt. Quem eu sou e o que eu preciso fazer para me tornar um ser humano melhor. Você vai se surpreender com a resposta. Então, isso diz muito sobre a nossa usabilidade da IA. Né? Então, usar com consciência e adotando essa consciência com responsabilidade e governança, aí a gente vai no caminho certo. Mas como tudo, é um Y, né? Como toda tecnologia, como toda revolução ali das ondas, quando o homem quando descobriu que não precisava ser nômade, alguns se juntaram e construíram umas sociedades, foram construindo a sociedade. Outros resolveram se juntar para
para saquear as sociedades. Então, isso faz parte da evolução. E tem o mal. Você falou, a gente estava falando mais cedo sobre governança, e a gente não tem ano para fazer isso. A gente precisa ser breve, né? Porque eu acho que existe essa onda que vai chegar e a gente precisa se adaptar. E eu vejo, assim, na esfera dos pequenos e médios negócios, uma produção homemade, né? Que esse livro responde e ajuda? Porque esse livro vai do MEI ao CEO, como a gente falou aqui no início, né? Como que um pequeno empresário pode esperar dessa leitura, assim, que ajude a aplicar, né? Que eu acho que é isso, parar de improvisar e aplicar já. O bacana do conceito da taxonomia corporativa associado à IA é essa. Qual? Por exemplo, um profissional liberal ou um microempreendedor individual, ele tem aqui dentro, tem um mapa de navegação, inclusive uma novidade, né? Que você vai falar daqui a pouquinho, dentro do nosso contexto. Aí no mapa de navegação ele vai iniciar pelo capítulo tal, siga aqui e aprofunde-se aqui. Quando ele lê esse capítulo destinado para ele, que está aqui no mapa de navegação, a minha câmera acho que é aquela ali, né? Aqui é o nosso mapa de navegação. Então aqui você tem a função, né? Se você é um CEO, comece por aqui, siga aqui e aprofunde-se aqui. Aqui nós temos várias profissões. Isso aqui, Nath, é poderosíssimo. Por quê? Porque você constrói uma linha de pensamento. Então você consegue cognitivamente pensar, né, como um CEO através dos exemplos práticos. Lembra que eu falei? Aqui tem exemplos práticos. Então imagina, um MEI, ele vai poder ter acesso a uma tomada de decisão de um CEO, Sim. de um C-level, de um gestor, de um trainee. Ou seja, olha o nível, né, taxonomicamente falando, do conhecimento pode fluir aqui. Sim. E eu tenho ouvido, inclusive, relatos que os CEOs, eles fazem as suas leituras e eles ficam tão intrigados e pensam, cara, como é que tá pensando o meu gestor? Deixa eu ver. E aí ele volta aqui no mapa de navegação e faz a trilha de conhecimento do gestor. De cima para baixo ou de baixo para cima. Sim. Eu diria que é o GPS da IA, esse mapa, porque eu quero saber no meu caminho, mas eu quero saber no seu também. Eu quero saber como que o meu trainee tá pensando, como que o estagiário tá pensando, qual caminho que ele precisa seguir, até pra gente conseguir orientar e coordenar, né, esse fluxo dentro do... Mas trazendo ainda mais uma pergunta, trazendo até pra gente mesmo, né? Foram 2 meses... Eu li da Cristina Junqueira, do Nubank, que ela passa 2 horas por dia mergulhada na IA. Eu tenho ficado bastante tempo também e imersa ali, descartando o que não faz sentido e entendendo o que faz. E a gente conseguiu implementar um método para a nossa empresa que vai trazer muito disso. Não é nem um encapsulamento da minha mente, mas o encapsulamento dos nossos processos, né? Que estão facilitando o trabalho das pessoas para que elas possam fazer novas coisas. A gente trabalha com a criatividade, né? Então, existem tarefas repetitivas que vão ser feitas de maneira mais simples com a IA e eu vou liberar um tempo para a gente criar coisas diferentes. Então, para a gente já tem sido muito bom. Existem desafios, com certeza, mas eu sei que se eu precisar promover alguém que estava numa determinada função para uma outra, eu não estou deixando um espaço ali, eu estou deixando uma esfera construída, né? E isso foi porque eu estudei, não li ainda o livro. Você acha que o livro vai me ajudar também nesses processos de uma pequena empresa, porque eu estou criando hoje já? Então, essa pergunta foi inteligentíssima. Sem dúvida, o grande desafio na consultoria, por exemplo, eu tive algumas experiências com implantação de ISOs, por exemplo. E o grande desafio é você construir primeiro os procedimentos, né, os POPs, os procedimentos operacionais padrões. Ou seja, só para familiarizar para todos, é a receitinha do bolo. Por exemplo, eu vou fazer um atendimento. Então, eu tenho um procedimento para o atendimento. Né? Vou fazer um onboard, eu tenho um procedimento para o onboard. Como é que eu faço isso? Só que com a IA vai ser diferente. Você vai fazer um onboard, o teu colaborador vai fazer um onboard como você faria. Por quê? Porque antes você constituía o procedimento e depois você tinha que ter toda uma operação para capacitar esses colaboradores. Então, qual que era a jornada, a trilha
de multiplicar, né, o conhecimento, você multiplicar, você ampliar, capilarizar o capital intelectual do fundador, do CEO, ou da liderança, ou dos gestores. Era você cria os procedimentos e faz a capacitação e o treinamento daqueles procedimentos. Hoje, mais não. Hoje é o contrário. Hoje, quando precisa fazer uma tarefa, já está lá na IA, você consulta. Na verdade, a IA vai fazer junto com você e você vai ter a chance de contribuir com o teu intelecto. Sim. Você vai conseguir enriquecer aquilo que já está pronto e já está bom para funcionar. Sim, porque eu vou ter mais tempo para isso. Porque senão eu estava ali fazendo a operação repetidamente. Manualmente, exatamente. Lendo procedimentos, aquelas páginas inúmeras. Com certeza. Né? É muita coisa pra gente pensar, né? Eu tô imersa aqui nas minhas anotações. Eu imagino depois que eu começar... Esse livro vai ficar todo rabiscado. É daquele que não dá nem pra emprestar depois pra outra pessoa. Que você... A gente tá já se encaminhando aqui pras nossas últimas perguntas, né? Pra deixar você concluir também. Mas com essa experiência toda que você acumulou, assim... Qual conselho você daria hoje pra uma pessoa que tá construindo uma empresa do zero, né? Eu sei que existe esse caminho de se criar um protótipo, mas trazendo do seu viés mesmo de consultor, de experiência, de bagagem de vida, de ter morado na Europa, de ter passado por tantas empresas, esquecendo um pouco só o mundo da IA, assim, tira do seu coração aí esse conselho. Porque é um mundo onde a gente está imerso em uma profusão de informações e por mais que tenha muita ajuda, tem também muita confusão, né? Do que é o ideal. Sim, bom, eu diria, em primeiro lugar, assim, eu disse no início aqui da nossa conversa que o brasileiro é muito criativo. Mas o brasileiro, ele usa a criatividade com impulsividade. E a criatividade com impulsividade é nitroglicerina pura. Explode rápido. E esse explode rápido quer dizer que a sua empresa não vai completar 2 anos. Então, o que eu diria para quem está começando? Né, começa pequeno, faz um planejamento, mínimo que seja. Né, procura apoio, procure ajuda, busca na internet. Hoje tem muita informação disponível gratuita, muita informação de conteúdo interessante, muitas coisas ricas que pode contribuir para o teu início. E, na maioria das vezes, ou a pessoa começa muito pequeno e aí... dado os desafios de empreender no Brasil, que não são poucos, ela acaba ficando ali pequeno, ou a pessoa acha, ou sai, né, de uma organização, agora eu vou ser dono do meu próprio negócio, vou ter uma vida mais tranquila. Aí pega aquela indenização e constitui um negócio, mas totalmente sem preparo. Então, assim, os dois, né, nem é 8 nem 80, nem pequeno demais, porque senão você se acomoda pelos desafios que você vai enfrentar. Então, quando começar pequeno, busca um preparo. Busca na internet informação, busca um amigo, modela alguém, escolhe alguém. Se você vai trabalhar no segmento de fast food, modela aí. Se você é pequeno, não modela o Bob's no shopping, não. Modela a barraquinha do seu bairro que vende pra caramba. Isso é uma experiência. Vai lá, faça um lanche lá, experimenta. Vê como é que é o atendimento, vê como é que é o preparo. Diz pro dono que você está pensando em abrir uma lá no seu bairro. Então, eu gosto de usar a palavra equidade. Se você quer empreender, procura equidade nas coisas. Porque, primeiro, se você quer começar grande, o que nasce grande é monstro. E se você quer começar pequeno, se você não tiver um conhecimento ou saber até onde você pode chegar, pode ser que você se acomode. E o empreendedor, quando se acomoda, está muito próximo. Eu digo até que a acomodação ela é uma palavra similar, né, da covardia. Assim como amor e ódio, humor e ridículo, né, acomodação e covardia, elas são muito semelhantes. Então, se a gente se acomoda, a gente acaba se acovardando e não enfrenta e não cresce e o país não avança. Com certeza. Então, buscar informação. Eu acho que é buscar preparo. Né? Os mundos, nos países desenvolvidos, até em termos de informação, passa-se 80% do tempo planejando e 20% do tempo executando. Aqui a gente passa
90% do tempo executando e 10% apagando incêndio, né? Muito bom. Eu gostei disso que você falou, assim, eu passei muitos anos da minha vida em empresa grande, né? 10 anos de administração de shopping center. E quando eu comecei a N, a gente era ainda menor, a gente hoje é pequeno, a gente era micro. Mas eu sempre falei assim, a gente é pequeno com a cabeça de grande. Porque a gente pode ser pequeno hoje, mas se a gente não tiver processo e capacitar as melhores pessoas, a gente nunca vai ser grande. A gente precisa ter processo, um modelo, porque alguma hora vai surgir a oportunidade de crescermos. E é isso que a gente vem surfando, né? Essas ondas das oportunidades que chegam e, graças a Deus, a gente se vê hoje muito mais preparado. Óbvio que tem muito ainda a aprender, enfim, a crescer. Eu tô trazendo isso porque você falou também sobre ter alguém que discorde de você, né? E a gente falou de IA, que a IA, em geral, vai concordar. E o papel do consultor de ser quem te diz não. Porque é fácil ter quem concorde. Hoje, na minha esfera, né, liderando uma empresa, em geral, quem discorda de mim é o meu cliente. Ou algumas pessoas do time, mas é difícil discordar. Sim. Como que é esse papel seu como consultor de chegar para o CEO e falar, você tá errado? Isso deve ser difícil. Isso sempre foi um grande desafio. E eu fiz disso uma brincadeira, uma anedota, né? Eu costumo dizer, olha, na verdade, você tem ciência que você está me contratando para desconstruir a tua ideia, né? Eu, como teu consultor, eu vou precisar desconstruir a sua ideia. Eu, como seu conselheiro da tua empresa, eu vou desconstruir a sua ideia. Você tem ciência disso? Não, desconstruir por quê? Falei, bom, se eu desconstruir a tua ideia, é porque a tua ideia não era tão boa, ela não ia adiante. Agora, se eu não conseguir desconstruir a tua ideia, cara, nós vamos ganhar o mundo juntos. Então, eu comecei a ir pro lado do humor, porque muitas das vezes é isso mesmo que acontece. Como nós falamos, empreender no Brasil é um desafio. E o empreendedor, quando começa, e tem muitos bons empreendedores que nunca tiveram capacitação. Imagina se essa pessoa que é muito boa e que conquistou muitas coisas tivesse um mínimo de capacitação, né? O que ela não faria, o que ela não ajudaria, o que ela não contribuiria para o país. Sim. Né? E é nisso que eu acredito, na evolução. Eu penso e falo que nós somos um eterno aprendente. O meu objetivo é aprender alguma coisa nova todo dia. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa nova. Todo dia, todo dia. Que bom que a gente tá aprendendo aqui mutuamente. Eu tô aprendendo muito com você hoje. Que oportunidade, né? A gente achou que ia falar só sobre o livro, mas a gente falou sobre gestão, sobre uma história de vida rica, de uma pessoa que veio, como você contou, né, da Penha, nunca teve acesso a uma escola privada e fez da pública e do seu desejo de crescer e de evoluir um caminho tão rico, né? Sim, eu gosto de comentar, não é para me colocar no papel de vítima. Sim. Eu coloco para poder encorajar as pessoas, né? E tem mais, eu ainda tive o desafio, a gente fala de bullying, e falando de empreendedorismo, eu fui empreendedor a minha vida inteira. Eu com 14 anos, eu saía da Penha, ia em Duque de Caxias comprar bombinha e estalinho numa casa de fogos para revender lá na rua e vender na escola. E com adendo, eu com 8 meses de idade eu tive poliomielite. E hoje a gente fala de bullying, fala de tantos desafios. Então, para você que está nos ouvindo, empreender não é fácil. Mas no final, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Tudo vale a pena. Com certeza. E quando você tem um propósito, se você tem uma ideia que você acha e que você pensa que pode ajudar alguém, pode ajudar o mundo, cara, não desista do seu sonho. Vai em frente porque vale a pena. E nada é rápido, né? Nada sólido, nada com base acontece rapidamente. Acontece através de tropeços. Eu disse lá em cima, né, no nosso hangout lá em cima, eu já quebrei algumas vezes e ok, é errar rápido para acertar mais rápido ainda. E hoje nós temos uma vantagem. A informação está disponível para todo mundo. Então vai uma outra frase boa que eu uso. Hoje não é o maior, né? Não é a empresa maior, não é o grande que engole o pequeno. Hoje é o mais rápido que atropela o mais lerdo. Então não é o tamanho da tua empresa, é a capacidade que você tem, a resiliência que você tem de suplantar,
de superar os desafios que vão surgir todos os dias. Com certeza, e de se adaptar. Eu acho que a pessoa que tem mais capacidade de se adaptar e trazendo para a conclusão aqui do livro, de tudo que a gente falou, eu acho que aqui é uma forma de nós, que já temos uma vivência, nos adaptarmos a essa tecnologia e extrairmos o melhor dela. Sim, sem dúvida. E a metodologia, né? O método claro. O método claro, ele facilita muito isso, porque são palavras simples, né? O C é o cenário. Qual o cenário que... Então, você que tem uma experiência, qual o teu cenário? Qual o cenário que você espera receber como resposta da máquina? Qual o teu cenário? Qual é o limite? Ou seja, você vai dar limites para a máquina. Apoio, são os prints, são os links, são pessoas que você vai declarar. R é o resultado que você espera. Me entregue uma tabela, me entregue um e-mail, me entregue uma mensagem via WhatsApp. Observações. Aproveito observações para manter a governança. Então, por exemplo, não invente nada, não alucine. Se tiver dúvida, pergunta. E se for para ficar melhor, pergunte-me. Então vai até uma dica para qualquer prompt. Ao final de qualquer prompt, deixa uma frase para a tua ferramenta. Me faça perguntas para melhorar o comando. E ela vai te fazer algumas perguntas e vai aprimorar ainda mais o teu comando. Perfeito. A riqueza está nas perguntas nossas e na deles também. Isso aí. A IA para maximizar o capital intelectual, o que nós sabemos. Potencializar aquilo que nós já sabemos e fazemos. Perfeito. Renato, onde é que a gente encontra o livro à venda hoje? Vamos deixar aqui o link. Fala aí onde é que a pessoa consegue encontrar. Te acompanhar também no LinkedIn, no Instagram. Vou deixar aqui todos os links no nosso conteúdo do YouTube, do Instagram. O livro Prompt Claro, a taxonomia corporativa, hoje está nas principais plataformas digitais, Amazon, Apple, Google e Scalo, e em mais de 150 países. Né? Não te falei essa novidade. Não falou. Tá em mais de 150 países. E fisicamente você pode encontrar ele no Mercado Livre. Chega em casa. Chega em casa, certinho. Eu já ganhei o meu, então em breve vou trazer um monte de conteúdo aí nas minhas redes, traduzindo, mas é uma leitura mais do que sugerida. Renato, muito obrigada pela sua participação no Ncast. Vamos juntos na associação e em várias outras coisas que a gente pode fazer junto. Para você que ficou aqui com a gente até o final, gratidão. Deixa aqui no comentário o que você gostaria de ouvir nas próximas edições do Ncast. É um prazer para mim, para a Nath da N, para nós, para toda a equipe da N, de produzir esse conteúdo e de trazer tantas novidades aqui, insights de marketing, gestão, varejo, para melhorar o seu negócio. Tchau, tchau. Até a próxima.